garanto que tem um monte de gente pensando assim, poxa, o meu DISC é médio, não é extremo, é tudo na média. Bom, normal. As minhas motivações não tem nenhuma acima de 30. Quer dizer que eu sou normal. Puxa, meus talentos, eu tenho 2, mas eles são médios. Isso também é normal. Só que tem gente pensando assim, eu sou normal, 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 mas eu quero ser bem sucedido na vida. Quer dizer que eu estou lascado? 98% das pessoas é normal. O 0,1% das pessoas que é anormal, normalmente está em 3 lugares. As pessoas anormais, aquele 0,1% de perfis extremos, talentos extremos, motivações extremas, estão em 3 lugares. Quais são esses 3 lugares? Ou cemitério, é doido, já morreu, ou estão presos por algum motivo, ou costumam ser bem-sucedidos. A maioria dessas pessoas extremas sofrem muito. E muitas delas não dão conta de serem como são, mesmo gênios. Quanto gênio drogado, arrebentado, podre, com o 5º casamento. É verdade o que eu estou dizendo ou não? A gente, é rico, é verdade. Um filho com cada mulher, um monte de confusão, dívida até a alma, odiado por todo mundo, andando com segurança. É esse o conceito de ser bem-sucedido? Para mim, não. Então, pessoal, não adianta eu escrever um livro para gênio. Gênio tem outro tipo de problema. Eu escrevi um livro para os 98% de pessoas normais. E aí uma pessoa normal que tem DISC médio, motivação média, talento médio, faz o que para fazer a diferença? Atitude. A única coisa que transforma a vida das pessoas normais é uma atitude diferente. Minha experiência de vida mostra, eu indico, eu sugiro, eu analiso 10 grandes atitudes que fazem a diferença em qualquer profissional. Se ele tiver uma dessas 10 em alta intensidade, ele vai ser bem sucedido. Vejam se concordam comigo. A primeira é a disposição. Concordam ou não? Não tem dia, não tem hora, não tem sábado, não tem domingo, não tem preguiça. E não é nessa empresa, é em todo lugar. Me apontem uma pessoa com alta disposição, dedicado e trabalhador, que esteja na profissão certa, que não seja bem sucedido. Alguém conhece um? Deve ter. Mas é tão raro. É médio, 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 médio e normal. Só que trabalha para burro, se esforça para burro. É impossível não ser bem sucedido em qualquer profissão, tendo a disposição com uma atitude alta, altíssima. Concordam? Segunda atitude que faz a diferença, eu inventei essa palavra, ela não existe. Estudabilidade. É gente que não sabe, mas aprende. Não tem gente assim? Procura, estuda, analisa até dar certo. Terceira atitude, pontualidade. Num país onde é bonito chegar atrasado, onde quanto mais atrasada a pessoa chega num evento, mais importante ela se sente. As pessoas que cumprem o horário, que cumprem os horários, que respondem e-mail rápido, que não deixam telefonema sem responder para qualquer um, faz a diferença na carreira ou não, pessoal? Proatividade. O proativo proage, antecipa, faz antes que peçam, resolve o problema antes do problema aparecer. É valioso ou não? Quinta atitude, resiliência. A pessoa cai e levanta. A pessoa sofre e sai mais forte do sofrimento. A pessoa aguenta cliente chato. Tem gente assim ou não? A pessoa resiste à dor. A pessoa resiste à tentação. A resiliência é uma atitude a ser desenvolvida. As pessoas hoje em dia têm resiliência baixíssima. Por causa de R$30 mudam de emprego. Por causa de uma discussãozinha com um colega, pedem demissão. O nível de tolerância à frustração é baixíssimo. Pessoas com alta resiliência têm alta resistência à frustração. Faz diferença numa carreira ou não, pessoal? Para mim, das 10, a mais importante é essa aqui. Profissionalismo é cumprir tudo aquilo que promete e, de preferência, entregar um pouco acima. Faz a diferença? Ela faz tudo o que ela fala que ela vai fazer e entrega um pouco mais. Me apontem um profissional
que tenha todas as outras coisas medianas, mas que seja altamente profissional, que esteja mal na vida ou na carreira. Coragem de dizer as coisas na hora certa, de botar a cara para bater quando está todo mundo escondido embaixo da mesa. Pessoas corajosas, com atitudes de coragem na vida, fazem a diferença. Temperança. Temperança é equilíbrio. É gente que não se abate. Não, quando é promovido ou ganha um aumento, ou se dá bem, não fica bobo. Tem gente que fica boba, não fica? Fica bobão. Tem gente que perde o emprego e se arrasa. Tem gente que discute por qualquer motivo. Temperança é equilíbrio. Quando está bem e quando está mal. A nona atitude, talvez a mais admirada, é o altruísmo. A pessoa altruísta se preocupa tanto consigo, tanto com os outros, quanto se preocupa consigo. Se preocupa tanto com as pessoas que trabalham com ela, quanto se preocupa com ela própria. É uma tremenda atitude ou não, pessoal? Só que não é discurso. Altruísmo é uma coisa que se faz, não é uma coisa que se fala. E a última, a empatia. Empatia é a atitude, a capacidade, ou habilidade, ou esforço de se colocar no lugar do outro. Dá trabalho ser empático ou não? Prestar atenção, entender por que o outro está sofrendo, entender por que o cliente está insatisfeito, entender por que o chefe está bravo, entender como é. Empatia é treinável. Empatia é atitude possível de ser melhorada. Dá para fazer a diferença tendo uma dessas ou duas em altíssima intensidade, gente? Qualquer um? Mesmo os que não são gênios? Está aqui a turma do bem. O que o otimista vai falar? Se eu tenho todas e mais 6,